Olá pessoal, um forte abraço a todos vocês. Pessoal, dando continuidade aqui no meu vídeo, no estudo que a gente está fazendo aqui no livro dos Salmos, eu estou no Salmo de número 89, pessoal, verso de número 20. Pessoal, como de sempre, eu vou fazer a leitura aqui e assim então sucessivamente eu vou fazer as minhas colocações para que vocês me compreendam. Sempre eu comparo, pessoal, com a história do rei Davi, porque geralmente a maioria dos salmos aqui vão ser dedicados, atribuídos a Davi. Então eu comparo com a vida do rei Davi, pessoal. Vamos lá, vou fazer a leitura aqui, verso de número 20. Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. Veja bem, pessoal, que aqui o redator vai colocar que Deus encontrou Davi. Que Deus encontrou Davi, né? Então, pessoal, você percebe bem que os redatores da Bíblia, pessoal, eles vão colocando o que? Características humanas em Deus. Colocando o que? Que Deus encontrou, né? Deus não precisa procurar ninguém, segundo a Bíblia. Os olhos de Deus, pessoal, está por toda a terra. Não há nada, não há ninguém que possa esconder dele. Então, você vê muito bem, pessoal, que os redatores, eles vão colocar conforme o pensamento deles, só que vão cometer o quê? Equívocos. Porque ele coloca que encontrei Davi. Então ele está buscando encontrar Davi, procurando Davi. É a característica humana de alguém que está procurando, alguém que está perdido. E a Bíblia vai dizer que os olhos de Deus, pessoal, ninguém não escapa, ninguém pode esconder. Está entendendo? Ninguém não escapa porque não pode esconder. Os olhos de Deus, pessoal, estão por toda a terra. Então os redatores, pessoal, vão colocando característica humana em Deus e vão virar o quê? Falhas. Vão virar falhas, pessoal. Vamos olhar então, pessoal, aonde Davi foi ungido. Ungido que Deus chamou, escolheu Samuel ali, e aí depois sucessivamente Deus mandou Samuel chamar Davi lá, escolher Davi e ungiu Davi que estava pastoreando. Vamos lá para a gente aprender mais um pouquinho? Vamos lá. 1 Samuel capítulo 16, verso de número 7. Vamos ler. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Veja bem, pessoal, que Deus aqui está alertando, o Samuel, porque o homem escolhe, segundo a aparência. Então estava alertando quem? Alertando a Samuel. Então o homem vê segundo a aparência e Deus não. Deus é o contrário, Deus vê o coração. O coração puro é aquele que eu escolhi. Então, aquele que eu escolhi é o que tem um coração puro. Porque o homem escolhe errado, porque o homem olha muito para a aparência. E Deus não. Deus olha para aquele que tem um coração puro. Mas, pessoal, Davi teve o coração puro mesmo, pessoal? Davi teve o coração puro? Vamos analisar, pessoal? Vou fazer a leitura aqui e nós vamos analisar sobre a vida do rei Davi. Vamos lá. Verso de número 12. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele. Então aqui, pessoal, Deus falou com Samuel, E o Samuel levantou e fez o quê? Ungiu Davi. Depois que Samuel ungiu Davi, pessoal, vocês sabem muito bem da história, que Davi foi e enfrentou o gigante Golias e venceu o gigante Golias. Daí então, pessoal, passou um tempo, E depois o que aconteceu com o rei Davi? Davi virou o quê? O rei, O rei. Davi aqui estava sendo ungido, Venceu o rei Golias depois. Depois de um tempo ele foi e se tornou rei Davi. Mas o que eu quero que você compare, pessoal, como eu li no versículo de número 7, que Deus escolhe, olhando o coração da pessoa, o coração puro, um coração bondoso, Mas quando a gente analisa a história do rei Davi, pessoal, Davi não teve o coração puro, pessoal. Não teve o coração puro. Por quê? Davi mentiu, Davi enganou, Davi cometeu adultério. E, pessoal, quando você olha a história do adultério do rei Davi, a criança, que vai nascer, porque ele engravidou a Betseba, no adultério, e a criança nasceu, pessoal, e no 7º dia, ele chorou no primeiro dia, que a criança nasceu, Davi chorou, porque Deus tinha falado para Davi que ia matar a criança, que a criança não ia viver. Então Davi chorou no primeiro dia, Davi chorou no segundo dia. E aí, pessoal, no 7º dia, a criança foi e fez o quê? Deus matou a criança no 7º dia. E Davi, pessoal, não ficou nem com remorso. Não ficou com remorso. O que Davi fez no 7º dia, quando Deus matou a criança? Ele mandou fazer um banquete, uma festa e foi comemorar. Ou seja, pessoal, Davi não ficou com remorso, pessoal. Davi não ficou com remorso.
Davi não mostrou que estava arrependido do que ele fez. Então, pessoal, não tinha o que? O coração puro, como está dizendo aqui, ó. Porque Deus, segundo o redator aqui, diz que olha o coração, né? Mas quando você vê a história do rei Davi, as mentiras que o rei Davi inventou, né? As mentiras que Davi fazia lá no passado, lá enganava também, né? Muitas das vezes ele fingiu, né? Até de doido para salvar sua própria vida, né? Fingiu de doido. Você fingir que é doido, sendo você não sendo doido, já é uma mentira, pessoal. E você maquinar o mal, pessoal, para uma pessoa é o que? É perversidade. Então Davi já tinha o quê? Uma perversidade no coração, porque quando você maquina o mal, sabendo que algo que você está vendo é mal e vai levar a pessoa até a morte, você está sendo o quê? Sendo perverso. Ou seja, pessoal, Davi não teve nada de coração puro. Davi não teve nada de coração puro. Até os redatores aqui colocou Deus errando, aí, porque vai dizer que Deus escolheu Davi pelo coração. Mas quando você vê, né, analisa a história do rei Davi, o coração dele não foi puro, pessoal. O coração dele foi perverso. Se você olhar a história do rei Davi mesmo, estudar a história, você vai ver que o coração dele foi perverso. Muita gente fala, mas o rei Davi depois se arrependeu. Não, olha a história dele, depois que ele casou com Betseba. Ele continuou, pessoal, ainda mentindo. Ele continua mentindo. É porque a maioria das pessoas não lê a história realmente do rei Davi. Lê só alguns versículos isolados, né? E assim aplica dentro da igreja, aplica na vida da pessoa. Mas lê a história do rei Davi para você ver. Ele mentiu, ele fingiu de doido para se safar. Tá entendendo? Teve o coração perverso. Perverso é quando você maquina o mal até levar a pessoa à morte. Até levar. Então você sabe do que você está fazendo. É tudo o que? Premeditado. Aí. Tudo o crime premeditado. Então você sabe. Então quer dizer, é perversidade. Davi foi um cara mentiroso, um baita do mentiroso. Foi perverso. Então Davi não teve o coração puro, como o redator está dizendo aqui, né? Que Deus olhou o coração dele, né? E escolheu ele pelo coração. Mas quando você analisa a história do rei Davi, foi um coração que? Perverso. Foi um coração perverso, pessoal. Então tá aí, meus amigos, mais um vídeo aí pra vocês. É isso aí, valeu, tchau, tchau.